Bom, vamos falar de saúde agora. Você sabe o que é hiperidrose? Não sabe? Vamos então descobrir o que é isso e como você pode tratar esse excesso de suor. Eu vou receber a doutora Karina. Seja bem-vinda, doutora. Ela é cirurgiã plástica. Antes de mais nada, vamos explicar para quem está em casa o que é a hiperidrose. Tá. A hiperidrose, ela é o excesso de suor. Certo. Na verdade, é quando a sudorese ela é excessiva e ela acaba afetando a vida do indivíduo, tá? Socialmente, principalmente, mas ela é caracterizada como uma doença quando ela interfere na qualidade de vida. Tem muita gente que tem hiperidrose e sequer sabe? Acha que é algo característico da pessoa? Exatamente. Tem muita gente que se culpa por isso, não entende como uma doença. Eu acho que o mais importante é a conscientização de que existe um problema e que isso é uma doença. A hiperidrose, ela pode ser primária ou secundária. Quando eu falo secundária, eu quero dizer secundária a algumas doenças também. Às vezes a pessoa aumenta a sudorese e não está notando que aquilo pode estar relacionado com alguma doença de base que não foi diagnosticada ainda. Entendi. E o número de pessoas que têm hiperidrose é grande, não é? É 1% da população, em média, né, tem hiperidrose. Então é grande o número. Claro, e esse número acomete mais mulheres ou homens? Mais homens. Muito provavelmente isso está relacionado com a testosterona, mas a população, em média, 60% é masculino, 40% feminino. Nós temos algumas imagens da porcentagem, né, de quanto deve haver de suor. É isso? Vamos colocar na tela para entender direitinho qual que é a temperatura. Então, aqui, ambientes quentes, a temperatura do corpo também sobe, né? Exatamente. Então, isso é claro, estamos na praia, na piscina, a temperatura vai subir. Produz suor para que a temperatura diminua. Isso na verdade é um esquema da fisiologia do corpo. O que seria natural é isso, em ambientes quentes nós produzimos suor. Na hiperidrose, o estímulo dos gânglios simpáticos, que é o sistema nervoso autônomo, não necessariamente com o aumento da temperatura, por outros gatilhos, causam o excesso do suor, mesmo com a temperatura baixa, que é o que está evidenciando ali. E não consegue, então, regular. Exatamente. Essa temperatura do corpo permanece mais quente, é isso? Não, na verdade, o que ali é para mostrar é que a temperatura do corpo ela deve se manter entre 36 e 37 para que a gente possa ter homeostase, que as células funcionem sem ferver, né? Literalmente. É isso que mostra aí. Então, subiu a temperatura externa, ou na praia agora, né? Ou com atividade física, nós suamos para que a temperatura baixe, corpórea, para que a gente não tenha desnaturação celular e perda. Isso é natural e fisiológico. Para quem tem a hiperidrose, os gânglios simpáticos são hiperestimulados, não só pelo estímulo externo, mas por um gatilho interno que faz com que tenha esse excesso de suor, não por temperatura elevada. Entendi. Por qualquer outro fator. E tem um fator, tem um motivo pelo qual as pessoas sofrem de hiperidrose? A hiperidrose, então, ela pode ser primária, quando a gente não tem um fator definido, é algo genético, isso já inicia na infância, Pamela, a gente já percebe, então as crianças a partir dos 6, 7 anos já se inicia a hiperidrose, ou secundária, alguma alteração. Alguma outra doença. Alguma doença hormonal, alguns tumores, doenças até graves que podem causar isso. E quais são as partes do corpo que são mais acometidas por esse suor excessivo? Mais comumente, o mais comum é axilar, em 40% dos casos. A gente também tem a face palmar e plantar. Em alguns pacientes também couro cabeludo na região occipital e região inguinal também. Entendi. Nós temos algumas imagens dessas regiões do corpo, né, que sofrem mais com esse suor excessivo. O mais comum de todos, tem algum que é o mais comum? É o axilar. Axila, tá? Então, axila é o mais comum. Aí depois vem a palma da das mão, mãos, o plantar, a planta dos pés. E aí o que eu te falei também, o capilar e facial, que também existe, e também o inguinal. Ele não está nem evidenciado porque ele é mais raro, porque a hiperidrose não é o suor no corpo inteiro. Ela é pontual, né? É um suor pontual numa região em que o paciente que é acometido cria um ciclo vicioso, na verdade, que ele já até sabe que ele vai suar. Então, ele vai passar por uma situação
de desconforto. É aquela mão que fica mais molhada, vai cumprimentar alguém e sente um desconforto ao fazer, né? E isso gera um distúrbio psicológico. É aquela pizza na camisa. Que ele já sai de casa sabendo que ele vai ter a pizza, né? Sim, né? Como nós falamos. E realmente incomoda. E é possível tratar? É possível tratar. Existe uma gama de tratamentos que, claro, que vai ser um tratamento vai ser individualizado, para cada paciente tem uma melhor indicação. Então, a princípio, ele tem que buscar uma ajuda médica, uma consulta, para que a gente possa avaliar qual a causa, se tem algum distúrbio causando ou não. Sim. Primeiro, tratar o distúrbio. Não tem um distúrbio, é uma causa primária. Então, a gente tem alguma gama de tratamentos, que varia desde tratamentos tópicos, Pamela, a gente pode fazer uso de antitranspirantes locais, com hidróxido de alumínio, pode ser feito uso de medicações para alguns pacientes, alguns tratamentos cirúrgicos também são indicados, mas hoje em dia o que a gente tem de mais rápido, fácil e com boa aceitação e baixa taxa de complicação é o uso da toxina botulínica. Que é a mesma toxina que nós usamos na face. A mesma. Então, para corrigir linhas de expressões, né, aquelas ruguinhas que tanto incomodam, essa mesma toxina você consegue então usar para esse controle do suor. Sim. Como? A toxina ela é usada na estética fundamentalmente para o bloqueio na transmissão da musculatura, da contração muscular. E foi evidenciado que ela também bloqueia o transmissor da glândula sudorípara. Então, o que ela vai fazer é bloquear o estímulo do sistema nervoso simpático para a glândula. Ela inibe a acetilcolina. E aí, por um período transitório, isso vai ficar bloqueado e a sudorese passa. Ótimo! É transitório, assim como na face, o efeito da toxina? Sim. Vai embora. Aí tem que ser feita novamente uma aplicação que é feita com a seringa. Mostra para o pessoal de casa. Eu trouxe só para ilustrar. Essa é a toxina, ela vem em pó. Ela é em pó? Ela é em pó. E aí o profissional que dilui em condições adequadas e tudo estéreo. E é feita uma aplicação com uma agulhinha, uma seringa delicada, uma agulhinha, é um volume bem pequeno que já dá um ótimo resultado. A dose ela é individualizada, então vai depender de cada paciente, da quantidade da sudorese. E é profunda essa aplicação ou não? Não, ela é bem superficial, para que a gente consiga atingir a camada mesmo da glândula sudorípara. Então não é dor, é um desconforto nessa aplicação? Vai, sinceramente, vai... De pessoa em pessoa? E depende da região. Tá, Pamela? Pra gente fazer uma aplicação axilar, costuma ser bem tranquilo, feito com anestésico tópico. Já para um paciente que tem uma hiperidrose palmar ou plantar, a sensibilidade é um pouco maior. É um pouco maior. Então, eu e a maioria dos profissionais, a gente acaba fazendo um bloqueio com o uso de anestésico mesmo injetável, é bloqueada a inervação e feita a aplicação. Onde é feita a aplicação na mão? É feito um teste para saber os pontos exatos da hiperidrose, tá? Que a gente chama teste do amido iodo. A gente aplica e vê aonde ele der reativo é o local em que vai ser feita a aplicação. Tá? Então ele é muito pontual e individualizado. Principalmente para mão e pé, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode ser feito um bloqueio motor também, que não é o que a gente quer. Sim. Então, sempre buscar um profissional qualificado, que tenha todo o know-how para poder fazer esse tipo de aplicação. E há algum exame que confirme o diagnóstico de hiperidrose ou é um diagnóstico clínico? O diagnóstico basicamente é clínico. A gente acaba confirmando com esse teste do amido iodo que eu citei agora. Na verdade, é só para pontuar a região que tem maior suor, tá? Maior sudorese. Mas o diagnóstico basicamente é clínico. Você falou que pessoas que são diagnosticadas com o que eu vou chamar de tipo 1, que seria esse tipo que não é em decorrência de alguma outra doença, isso é genético? Isso é na genético. Maior parte dos casos? Sim, acredita-se. A gente, na verdade, ainda não tem um estudo tão profundo, mas acredita-se que seja hereditário. Então, normalmente, o que o paciente conta é que existe um caso na família. Então, é desde a infância? Desde a infância. Mas há algo que faz com que em outras fases da vida a pessoa venha a ter? Por estresse, por exemplo, é possível? É possível, tá? Mas aí a gente já considera até por um secundário. O primário, basicamente, é sem um fator de gatilho. Perfeito. E já é aquela criança que tem dificuldade para escrever na escola porque o lápis escorrega, né? Vai desenhar e tá suando. Então, é mais comum esse tipo. O secundário, um gatilho de estresse pode levar? Pode também, porque ele
controla o sistema nervoso simpático, mas é mais raro. E menopausa? Menopausa também é uma causa de hiperidrose. Então, quando o paciente chega e conta esse histórico, a gente tem que avaliar fatores hormonais, todo um histórico mesmo para ver como está a saúde do paciente. Perfeito. Nós temos uma perguntinha que foi enviada para a gente pelo @VocêBonitaTV e caso você tenha alguma dúvida, mande para a gente também. A pergunta é da Karina. Crianças podem ter hiperidrose? Acabamos de falar sobre isso. Sim, podem, né? Sim, podem e é exatamente o diagnóstico da hiperidrose primária. A doença não tem cura, ela tem controle? Isso, a doença não tem cura, mas ela tem o controle. Eu citei a toxina botulínica como uma forma de tratamento, mas para cada paciente, eventualmente, pode ser feita uma cirurgia. Às vezes o paciente tem essa hiperidrose, principalmente axilar, com a palmar associada, e opta em fazer a cirurgia. É uma possibilidade. Às vezes adolescentes que não toleram essa aplicação rotineira a cada 6 meses, aí é uma decisão do paciente e do médico que está fazendo o segmento. Essa cirurgia faz o que? Ela remove a glândula? Não, a cirurgia, na verdade tem alguns tipos. O mais efetivo é a simpatectomia torácica, é feita uma videotoracoscopia, em que é feita a ressecção do gânglio simpático. Certo. Tá? No tórax. Esse nome é muito bom, né? Gânglio simpático. Só que ele não é muito simpático não para algumas pessoas, né? Então, é feita essa remoção do gânglio simpático. Isso, essa ressecção que a gente fala, corta o caminho dele ou resseca, aí vai muito do cirurgião. E aí você cessa essa transmissão. Tem benefícios e malefícios, é sempre uma cirurgia, a gente tem que ter todo um controle pré e pós-operatório. E existe a hiperidrose compensatória pós-cirúrgica. E que outra parte do corpo pode vir a suar? Exatamente. Então, por isso que hoje em dia nem sempre ela é indicada, porque você tinha a palmar e você começa a ter a plantar depois de alguns meses. Então, talvez a troca para alguns pacientes não vale a pena. Não vale a pena. Então, um indicativo que eu deva buscar ajuda, que esse meu suor não está muito normal, é caso eu tenha um suor excessivo, mesmo com temperaturas amenas. Exatamente. Tá tranquilo, tô no ar-condicionado, é inverno e eu estou suando. Isso não é normal. Isso não é normal. Estou suando em áreas específicas. Isso é a hiperidrose. Estou suando no corpo todo. Pode ser alguma doença metabólica que a gente tem que investigar. O suor, nós suamos para regular a temperatura corporal? Exatamente. É literalmente isso. Então é isso. Nós suamos por esse motivo. Se não é para regular, tá errado. Exatamente. Tem alguma coisa estranha. Vamos colocar na tela mais uma perguntinha. Vamos ver, pergunta de quem agora é da Fernanda. Eu já fiz a cirurgia para hiperidrose, mas hoje eu transpiro muito na região da barriga. É ela normalmente? Provavelmente o que ela está tendo é a hiperidrose compensatória. E na barriga é também um ponto mais raro, como você falou. Exatamente. Bem mais raro, mais plausível e possível. Você vê que ela relata que é no abdômen, ela não tem no corpo inteiro. Ela é pontual. Então a hiperidrose sempre é pontual. Sempre pontual. E aquelas pessoas que suam de uma forma generalizada, isso é uma característica, então não seria uma doença. Exatamente, porque a doença ela tem que, na verdade, levar um desconforto, ser algo que socialmente se torna desconfortável para o paciente. Sim. O paciente que sua muito globalmente, é aquilo que eu falei, eu acredito não, é provavelmente por uma doença metabólica. Existem pessoas que suam mais que outras, isso é natural e regulatório. Também tem a ver com a massa corporal, com o hormônio, o mais gordinho sua mais, os homens suam mais porque a massa muscular é maior e acaba causando um gasto metabólico maior. Então, vai variar mesmo de paciente para paciente. Entendi. Quando é pontual, aí sim é a hiperidrose. Sim. Mais uma perguntinha na tela. Mande suas dúvidas pra gente pelo @VocêBonitaTV. A pergunta é da Paula. Tenho hiperidrose no couro cabeludo, por isso lavo os cabelos todos os dias, mas não adianta, o que fazer? A última perguntinha que nós recebemos foi sobre o excesso de suor no couro cabeludo. Ela lava e continua suando, né, Paula? O que ela deve fazer? Ela tem que inicialmente procurar um profissional para que ela passe em consulta, mas essa hiperidrose de couro cabeludo pode ser tratada com a toxina também.
Que é aplicada no próprio couro cabeludo? Isso, no próprio couro cabeludo. E essa hiperidrose no couro cabeludo ocasiona um cabelo mais oleoso, né? Ocasiona. Ela também pode fazer uso de alguns tópicos, que aí o médico que a avaliar vai ver o que é melhor para ela. Pode formular alguns shampoos com alguns componentes que levem a um controle com antiperspirante para couro cabeludo também. Tudo isso pode ser feito. Mas lavar repetidas vezes, ou lavar a mão, ou secar, não adianta, né? Não Porque resolve. esse suor vai continuar sendo produzido. Exatamente. Então, não vai resolver. Tem que buscar realmente um tratamento para quem tem esse suor excessivo. Mais uma perguntinha na tela. Mande as suas dúvidas para o @VocêBonitaTV. A Adriana quer saber, quem tem hipotiroidismo pode ter hiperidrose? É relacionado ou não? Pode ter. Tá? Na verdade, são doenças em separados. É que é o hipertireoidismo pode ser um gatilho para uma hiperidrose secundária. É uma coisa diferente. Tá. Mas não que o hipotireoidismo ele exclua a possibilidade da hiperidrose. Pode sim. Pode ser um gatilho. Pode. E a diabetes, pode ser também? Pode. Inclusive, é um dos diagnósticos diferenciais quando a gente faz a pesquisa para saber se a hiperidrose é primária ou secundária. E esse gatilho, ele vem por quê? Porque é alguma deficiência do organismo que acaba compensando nesse suor excessivo? Sim, quando a gente fala o gatilho, é o gatilho da doença. Que doença de base que pode estar causando essa hiperidrose? Em alguns casos, a hora em que essa doença é compensada, por exemplo, doença, eu falo, a menopausa, uma alteração hormonal. Tá. É como uma mulher relatar, olha, agora que eu saí do climatério e realmente entrei na menopausa, eu parei de ter o suor excessivo. Isso então, acontece. nesse caso, não é para sempre, pode ser temporário. Pode. Inclusive, por exemplo, um diabetes, se for compensado, estiver a paciente tratada, isso vai melhorar. Entendi. O que não melhora é o que é hereditário. Exatamente. É esse que não está relacionado a nenhuma doença, a esse paciente tem que então buscar ajuda. Sim. Vamos a mais uma perguntinha, pode colocar na tela. Agora a pergunta é da Juliana. Eu sofro de hiperidrose desde criança, com foco nos pés, mãos e axilas. Já fiz diversos tratamentos com remédio. No meu caso, a toxina botulínica resolveria? Muito provavelmente. O tratamento com remédio que ela está citando, existem algumas medicações, mas elas têm bastante efeito colateral. Então, eu acredito que para ela a toxina seja uma ótima opção. Porque, por exemplo, se ela tem plantar, palmar e axilar, a cirurgia não vai resolver. Porque o mais comum é que a cirurgia seja feita torácica. Existe até uma dorsal para a parte baixa, né, para o plantar. Mas é mais raro. Então, o caso dela, muito provavelmente, o Botox vai controlar. Não vai resolver. Que a pessoa tenha esse suor excessivo em mais de uma região ou normalmente é só em uma? O mais comum é em uma só. É em uma só. Que é o axilar. Poxa, você foi premiada, né, com 3 locais. Já é raro, vamos pensar assim, raro. É 1% da população e ela ainda está... Sim, nessa pequena porcentagem. Exatamente. Da pequena porcentagem. Então, o mais comum é a axila, ela tem 3, então para ela o indicativo seria a toxina botulínica. Sim, acredito que sim. Claro Traria que a gente mais tem que investigar. Quanto tempo dura a toxina botulínica no organismo? Varia muito de paciente para paciente. Em média, 5 meses. A gente fala de 4 a 8 para casos de hiperidrose, porque ela é num plano diferente do muscular. Eu tenho pacientes do consultório de acompanhamento que fazem anualmente só a aplicação. Porque a longo prazo, o uso da toxina, isso tem estudos já comprovando, o uso da toxina para hiperidrose vai levando a uma atrofia da glândula sudorípara. Então, mesmo que a toxina baixe, comece a diminuir o bloqueio, a glândula já não está mais tão ativa. Que bom, a gente enfraquece então a glândula. Aí você precisa mais espaçadamente reaplicar. E em doses menores. Entendi. E assim como no facial, que a atividade física intensa acaba fazendo com que a toxina vá embora mais rápido, isso acontece também com as glândulas ou não? Não, porque o plano de aplicação é diferente e a gente não tem essa relação descrita. Perfeito. E é rapidinho, viu, a aplicação, não é? É bem rápido, é no próprio consultório. No próprio consultório. Nem sempre é necessário o uso de anestésicos, né? Vai depender muito da tolerância do paciente. Da pessoa, mas é um procedimento simples que depois de feito a pessoa volta para casa e vida normal? Vida normal. No mesmo dia, vida normal já. Ótimo, gostamos assim. Vamos colocar na tela mais uma perguntinha? Vamos lá, pergunta da Sandra.
Meu filho tem cheiro muito ruim nas axilas. Será que é hiperidrose a relação do cheiro com a doença? Na verdade, quando a gente tem já esse histórico do cheiro, do odor ruim, a gente chama de bromidrose. É algo diferente, que está relacionado mesmo. Então, o excesso do suor, em alguns pacientes tem uma maior proliferação de bactérias, pode ser na axila, pode ser plantar, às vezes em dobras cutâneas. O excesso de pele leva de pele de dobras, lugares que ficam abafados, faz com que as bactérias proliferem e causem um odor. Não necessariamente ele tem hiperidrose, ele pode ter só bromidrose, que é uma colonização na região e que tem tratamento. E que é diferente o tratamento, então, da hiperidrose? Totalmente diferente. Na bromidrose, existe tratamento com antibióticos tópicos, uso também de antitranspirantes, que são coisas diferentes, mas que podem ser utilizadas e que vão controlar. Ótimo. Então, pode estar relacionado, mas não Ou necessariamente. Podem ser duas doenças diferentes. Sim. Então, busque um profissional para conseguir esse diagnóstico preciso. Mais uma perguntinha, vamos lá? Responder agora a pergunta enviada pra gente pelo @VocêBonitaTV da Fabiana. É verdade que leite de magnésia ameniza o suor nas axilas? É verdade? Na verdade, ele é um agente que vai levar um agente tópico que minimiza a sudorese. Então, é verdade? É verdade. Ele é pouco efetivo? É pouco efetivo. Mas ele funciona. Entendi. Então, ele serve como um paliativo ali. Um paliativo. Para te ajudar no dia a dia. Você pode utilizar para alguns pacientes, vai controlar? Excelente, ele foi suficiente para você. Mas, normalmente, se o paciente tem uma hiperidrose, não vai controlar com leite de magnésio. E isso vale também para os desodorantes. Não adianta nem mudar de marca, nem mudar de estilo de desodorante, não teremos um controle. Exatamente, porque você precisa de um antitranspirante específico formulado para você com a quantidade de alumínio necessária para cada caso. A mesma coisa a bromidrose, se você tem um odor muito forte na axila, não adianta você passar desodorante um por cima do outro várias vezes. Sim, que não vai matar a bactéria que está ali, você precisa de um tratamento. Perfeito. Vamos a mais uma perguntinha, pode colocar na tela. A dúvida da Rafaela, existe alguma receita caseira para tratar a hiperidrose? Acabamos de falar um pouquinho sobre isso, né? Infelizmente não. Exatamente, até tenta-se o leite de magnésio, existem outras receitinhas caseiras, mas que vai ser um paliativo muito superficial. Então você, quando recebe um paciente, você vai por etapas? Inicia com esse medicamento oral ou então o corporal e depois você passa para a toxina botulínica ou é uma conversa individual esse caso? É uma avaliação individual, Pamela. Primeiro a gente tem que ver se com histórico clínico, se é primário ou secundário, as investigações necessárias e aí depois também é uma conversa para o que o paciente deseja e o que a gente pode oferecer. E quão rápido ele quer a resposta. Exatamente. Também, né? Foi um prazer recebê-la e falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Então você que sofre deste mal, busque ajuda, tem como tratar, é possível. Vou deixar o contato da Karina para vocês, é @doutora Karina Gílio. Doutora é DRA, Karina com K, tá? E o telefone 3258-1592. Muito obrigada, volte sempre. Que delícia informar, né, o pessoal de casa.